Quais as consequências do favoritismo de um ou mais filhos em detrimento de outros? Em pleno 2023, o ano que nós estamos vivendo, será que existe ainda famílias que têm filhos prediletos? Fique conosco. Estaremos conversando sobre isso na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Seja bem-vindo. Daremos continuidade às lições que estamos estudando nesse trimestre. Estará falando sobre os relacionamentos familiares, os problemas internos que podem causar danos à família cristã. Fique conosco, nós estaremos mais uma vez conversando sobre esses assuntos e dando continuidade à nossa lição. Hoje é a lição de número 2, né, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Será que estamos vivendo em uma época que existe predileção dos pais em relação aos filhos? Isso foi feito essa pergunta no início, porque com certeza existe sim. E existe inclusive alguns estudos que mostram claramente que existe essa predileção. E será que isso causa problemas, assim como causou também na família de Jacó? Quais as consequências disso? Então, nós vamos ver nessa lição que promete, com toda certeza, no próximo domingo, ser um pouco polêmica, né? Dependendo de quem for ministrar, tem que ter muito cuidado, né? Para não poder atingir e ter bate-boca ou discussão sobre essa situação. Mas, com certeza, o Espírito Santo dará inteligência e sabedoria a todos os professores para ministrar uma excelente aula. Então, vamos dar início, sem delongas, tendo em vista, nós temos vários slides aqui para passar para vocês. Vocês podem usar esses slides conforme vocês quiserem. E vou deixar também no YouTube, ainda depois dessa aula aqui, da gravação, vou deixar esses slides em PowerPoint para que você possa usar também na aula que você vai ministrar na sua igreja. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça de curtir o nosso canal, de também compartilhar e, se quiser comentar também, fique à vontade. E Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa videoaula. Bom, então, como eu disse, o tema da nossa lição é a predileção dos pais por um dos filhos. Eu perguntei no início se existe nos dias de hoje pais que têm favoritismo de filhos, e eu fui buscar em um estudo na Isto É, um estudo onde eles mostraram que 65% das mães e 70% dos pais, nessa pesquisa que fizeram, demonstraram mais proximidade com um dos filhos, né, segundo essa pesquisa. Também, né, as próprias crianças percebem isso. Outro trabalho da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostrou que 75% dos casos nos quais os filhos foram capazes de reconhecer a diferença no tratamento, eles também conseguiram entender o porquê que estava acontecendo aquilo, né? E o mecanismo, como acontece isso nos dias atuais? A afinidade pode estar baseada em identificação, né? Ou seja, o filho ou a filha é muito semelhante ao pai ou à mãe, né? Geralmente aquele que é mais parecido, né? E também temos a projeção. O que é isso? Quando o filho ou a filha tem características que o pai ou a mãe apreciam muito, mas não possuem, né? No caso aí, algo que chama atenção com toda certeza podemos dizer assim, mais inteligência, né? Mais desenvoltura para poder realizar alguma coisa. Isso chama a atenção dos pais e, com isso, esse filho se torna um filho predileto, né? Então, quando se torna um problema, ter mais
ter mais afinidade é natural. Amar mais um filho que o outro, não. Os critérios usados para gerir os filhos devem ser os mesmos, o que não significa que as individualidades, em especial diferenças de idade, não devam ser levadas em conta. Então, isso aqui é uma pesquisa que foi feita por faculdades americanas. E é lógico, nós vamos estudar hoje sobre algo que está na Bíblia Sagrada, mas com isso nós notamos que isso nunca deixou de existir. Tá? Então, como que esses pesquisadores eles sugerem que se possa fazer? Já estou adiantando aqui, né, sobre essa pesquisa. Então, sem conflitos. Passos para garantir uma boa comunicação entre toda a família e evitar traumas. Garantir espaço de fala para todos, né, ou seja, não interromper aquela criança. Isso vai demonstrar claramente quando um pai ou uma mãe ela deixa uma criança conversar, mas quando a outra vai conversar, ele já manda calar a boca, né? A predileta ela fala e aquele que não é predileto, podemos dizer dessa forma, ele sempre fica para o lado. Então tem que deixar falar do mesmo jeito, dar atenção do mesmo jeito. Também, em segundo lugar, respeitar os diferentes pontos de vista. Então, nesse ponto, aquele que destaca mais, sempre os pais vão ficar a favor daquele ponto de vista. E nesse ponto, para se resolver isso, tem que se respeitar os pontos de vista dessas crianças, né, desses filhos. Também resistir à pressão dos filhos. Geralmente, aquele que é predileto quer se interpor acima do outro. Seguir os critérios iguais para todos, ou seja, tudo que se for fazer, tem que fazer igual. E, por fim, dividir gratificações e espaços com equilíbrio. Então, tem que ser feito dessa forma para poder não causar um problema maior. Então, isso, nos dias de hoje, acontece, e nós vamos ver, como disse, nos dias da Bíblia Sagrada, o que isso ocasionou, né? E podemos tirar lições para a nossa vida. O textuário está em Gênesis, capítulo 25, versículo 28, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nós já estamos vendo aqui o que chamava a atenção no filho predileto de Isaac, né? E o que chamava a atenção, apesar de não se falar o porquê, mas com toda certeza algo chamava a atenção também em Rebeca na vida de Jacó. A verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, quando se está sendo formado uma criança dentro de casa, naquela educação familiar, um problema de predileção pode gerar essa divisão, né, e promover, e nos dias atuais, inclusive, pode promover tragédias. Nós vemos na Bíblia Sagrada algo que aconteceu já no início de tudo, quando, e isso não foi nem em relação aos pais, mas quando Deus recebe a oferta de Abel, o Caim, ele não aceita aquela oferta e ele então tira a vida do seu próprio irmão. Os objetivos da lição: apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar e, terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. São os objetivos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao 28, nós não vamos ler, vou passar aqui rapidinho, e vamos diretamente para a nossa introdução. O nosso comentarista diz que a história de Isaac e Rebeca
parece uma infeliz repetição da história de Abraão e Sara. É claro que existem diferenças, né? Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou alto preço. Nessa lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Então, podemos comparar as duas famílias, mas podemos também tirar alguns acertos na vida de Isaac. Nós estudamos no domingo passado que Abraão ele não foi buscar orientação a Deus diante de algumas situações. Já Isaac mostra em alguns momentos ele buscando a presença de Deus em algum momento de conflitos na sua vida, quando foi para se ter a luz da criança, né? Quando Rebeca não engravidava, então ele foi buscar a presença do Senhor, né? Então, mas nós vamos ver, o grande problema está na predileção, como foi dito pelo comentarista. Obviamente, né, esse problema da hostilidade criada pela predileção não era a vontade de Deus. Então, vamos observar aqui que, mais uma vez, vai ser um caso de se passar na frente da vontade de Deus, vamos dizer, dar uma apressadinha na vontade de Deus, querer ali dar um impulso, né? Então nós vamos verificar isso no decorrer dessa lição. Vamos mais adiante, a palavra-chave é predileção, e eu fui buscar o que significa predileção. Predileção é preferência acentuada por alguém ou alguma coisa, escolha, propensão, inclinação. Então, isso é a predileção, né, quando se tem uma preferência exacerbada por alguém ou alguma coisa. O primeiro tópico da nossa lição diz: o plano de Deus para a família e sua presciência. Vamos para o primeiro tópico, o primeiro ponto. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte do plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Está escrito em Gênesis 25, versículo 21, que ele orou. Uma coisa interessante na vida de Isaac, que eu falei no início, é que ele era um homem, claramente a Bíblia mostra que ele era um homem que buscava ao Senhor constantemente, orava constantemente. Inclusive, quando Sara, quando Rebeca está chegando ali, trazida ali por Eliezer, ele estava debaixo de uma árvore e eu não imagino que ele esteja fazendo a não ser orando e buscando ao Senhor. Então, quando ele fica sabendo da esterilidade, ele tem essa atitude, uma atitude digna de buscar a Deus para que Deus abrisse a madre da sua esposa. Somente 20 anos depois dessa oração, 20 anos, olha como Deus trabalhava no passado, e ele não deixou de trabalhar dessa forma também. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebeu a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou. Aí, ela gerou o quê? 2 filhos. Né? Então, nunca nenhum dos dois imaginava que Deus desse 2 crianças, um caso de gêmeos na Bíblia Sagrada, né? E foi a resposta, com toda certeza, de uma oração feita pelo patriarca, né? E que Deus atendeu, mas atendeu no tempo certo. O segundo tópico
o segundo ponto, melhor dizendo, o propósito presciente de Deus. Propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente o futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, e isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Uma coisa interessante aqui desse ponto que ele fala sobre a presciência é justamente, e ele toca nesse assunto para mostrar que nós não precisamos, como foi feito também com Sarai, querer dar uma ajudinha. Nós observamos aqui que Rebeca também, da mesma forma, ela quer dar uma ajuda. Ela faz com que Isaac, que Jacó, ele passe na frente, ou seja, a primogenitura era para o outro filho. Ela dá um jeitinho, né, com mentira, ela engana, ela juntamente com o seu filho, enganam a um homem idoso, um homem já totalmente cego, um homem com alguma debilitação na sua vida, com toda certeza, por causa da velhice. Então, eles fazem essa situação, os dois, justamente, talvez, por aquela palavra que foi dita lá atrás, que duas nações estavam brigando dentro da barriga dela, mas que o maior serviria o menor. Então, eu creio que através disso, ela pegou essa palavra e aproveitou a situação e fez com que a bênção viesse sobre Jacó e não sobre Esaú. Mas isso também a gente observa que teve consequências desastrosas lá na frente, inclusive para Jacó. Jacó, ele, esses dias atrás, lendo essa passagem, a gente observa claramente que Jacó teve uma grande tristeza. Qual foi a grande tristeza? De não ver a sua mãe mais, porque quando ele fugiu para a casa de Labão, ele ficou aquele tempo, foi enganado várias vezes lá também, e ao retornar, ele não encontrou mais a sua mãe, porque Rebeca tinha já morrido. Então, como sempre, a gente sempre fala, né? A fatura daquilo que nós fazemos, ela chega para a nossa vida. Então, devido a essa situação, Jacó também teve algumas agruras para a sua vida. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Deus sabia já disso. É tanto que ele fala claramente isso para Rebeca. Aqui estamos abordando algo que se chama presciência de Deus, ou seja, Deus antevê, Deus ele tem um pré-conhecimento de tudo o que vai acontecer. É um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas, só que, como o pastor Elienay Cabral ele diz aqui, nós devemos ressaltar que esse atributo ele não é causativo, né? Mas isto é, ele não implica numa determinação, um determinismo na vida do ser humano. É tanto que houve uma liberdade para que eles, com toda certeza, realizassem ali aquele feito que eles fizeram. Se foi aprovado ou não, mas eles realizaram. Então, Deus ele antevê, Deus ele vê todas as coisas, Deus ele vê o futuro, Deus ele conhece todas as coisas, né? Mas como diz aqui, não, isso não é um ato causativo, né? E muito menos um determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele sempre ela é boa e ela é perfeita. Então, nós temos essa liberdade de escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade, sabendo que sempre quando nós fazemos a nossa vontade, sempre há uma consequência disso também. E sempre quando nós fazemos a vontade do Senhor, com toda certeza, com toda certeza existe o que vem depois disso aí, e nós sabemos por Romanos, Paulo dizendo que o que vem são coisas boas. Muitas vezes
pode ser não algo que nós imaginávamos ou esperávamos, mas é o que Deus espera e quer para a nossa vida. O tópico 2, o conflito familiar. Ponto primeiro, a esterilidade de Rebeca. Se estiver ouvindo assim um barulho, é por causa de uma máquina de lavar que está aqui do lado, próximo onde eu estou gravando aqui, peço perdão. A esterilidade de Rebeca. Uma coisa que a gente observa na Bíblia Sagrada é sobre essa questão da esterilidade. E a gente observa também o desespero das mulheres que eram estéreis nessa época, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente observa aí 3 matriarcas que eram estéreis, né? Nós observamos Sara e como ela reagiu a essa esterilidade. Nós observamos Rebeca também, como ela reagiu. E nós observamos também Raquel. Raquel, ela ficava desesperada, a um ponto de estar ali oferecendo 2 concubinas ali para Jacó, para que tivesse filhos através daquelas concubinas, aquelas servas, né? Então, nós observamos que na Bíblia Sagrada, não ter filhos era tido como uma maldição. É tanto que em Deuteronômio capítulo 7, versículo 14, diz lá: bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Então, o próprio Deus falava que no meio do povo de Israel não deveria existir pessoas estéreis. Então, eles pegavam isso ao pé da letra e quem era tido dessa forma era tido como uma pessoa amaldiçoada. Isso tudo fala sobre a questão de perpetuação da genealogia, de se continuar. Então, a mulher, ela tinha esse prazer de poder dar esse filho ao esposo para que a perpetuação da espécie, né, e da genealogia daquele homem continuasse, né, e não acabasse, não findasse. Então, eis aí a razão por que eles ficavam nessa situação. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filho, orou ao Senhor, como foi dito há alguns momentos atrás, né, que ele foi orar ao Senhor e orou para que fosse desfeita essa maldição, podemos dizer dessa forma, né, essa situação, e ela pudesse gerar. E Deus ouviu o clamor de Isaac. Ponto segundo, o conflito. Diz a palavra de Deus, e os filhos lutavam no ventre dela. Então, eis aí a resposta da oração. Ela concebeu, mas a Bíblia diz que os filhos estavam lutando dentro dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagaram um preço muito alto por isso, né? Então, se estendeu, houve consequências disso, né? O alto preço, podemos dizer, foi justamente ter que dispensar o seu próprio filho com a sua mãe, também os conflitos que ocorreram dentro de casa justamente por essa situação e os conflitos que se arrastam até os dias de hoje por causa desse ato de Sara com Abraão. Diferentemente do seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema de esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. Então, nós observamos que ela ficou ali muito angustiada porque não estava entendendo o que estava acontecendo dentro do seu ventre. Mas por quê? Porque as 2 crianças estavam brigando, estavam lutando dentro do seu ventre. Então,
a geração dela, né, a gravidez dela era uma gravidez com toda certeza, porque eles estavam brigando ali, havia muita agonia, existia muita, talvez, dor também, da mesma forma, e ela então foi perguntar para Deus o que é que estava acontecendo. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia dois povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Foi a resposta de Deus falando das duas nações que estavam no ventre dela. O ponto terceiro, o favoritismo do casal pelos filhos. Aqui começa o problema. Até o momento, não estava acontecendo problemas maiores, estavam sendo resolvidos através da oração. Mas aqui começa o problema quando chegam os dois gêmeos, né? Ou seja, quando chegam os gêmeos. Em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, versículos 25 e 28, Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, no caso Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, por isso primogênito, até esse momento, né? Esaú serviria, né, o menor. Foi o que Deus disse ali para ela. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito de primogenitura. O mais velho recebia a bênção por ser o primogênito. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este satisfazia com prazer, né, nas caças que levava para o patriarca. Ele era um caçador e, ao mesmo tempo de caçador, ele também preparava algumas alimentações que o seu pai começou a amar e colocar com toda certeza o seu amor para ele, devido a essa situação dele ser esse caçador e fazer essas benesses para o seu pai. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, aquilo que eu disse agora mesmo, Rebeca favorecia a Jacó e estava disposta a fazer com que aquilo que Deus falou lá atrás se cumprisse. Mas, independente se ela fizesse ou não, isso iria acontecer. Não importa como, mas iria acontecer. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria, então, um grande conflito na família. Tópico terceiro. O problema da predileção por filhos na família. Então, vamos ver aqui. Ponto primeiro, Esaú, o filho predileto de Isaac. Então, Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina em Gênesis 25, versículo 23. Com toda certeza, Isaac ouviu o que Rebeca falou, o que Deus falou com Rebeca, né, e tinha a plena consciência daquilo, mas de alguma forma, por essa situação dele ser dessa forma, dele tratar o pai dessa forma, ele colocava, com toda certeza, a bênção sobre a vida dele e o investimento sobre a vida dele. Então, por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Então, nós temos aí Gênesis 49, versículo 3, uma palavra, né, que o próprio Jacó vai dizer sobre Rúben, que ele era o primogênito dele, né? Então, ele vai dar uma palavra a respeito dessa primogenitura. E também, Salmo 78, versículo 51, vai dizer: e feriu a todo primogênito no Egito, primícia da sua força nas tendas de campo. Então, isso se deve à questão lá dos primogênitos que morreram lá no Egito. Então, todo primogênito, depois do que aconteceu lá no Egito, Deus falou: olha, tudo que sair da madre, em primeiro lugar, esse será meu, esse será consagrado a mim. Então, a bênção da primogenitura
ela se estendia desde a saída do Egito. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicados. Então, volto a dizer, Deus daria um meio. Não era por Isaac passar na frente de Deus e muito menos por Rebeca passar também na frente de Deus, como ela vai fazer. Jacó, por outro lado, ele era o filho predileto de Rebeca. É o ponto segundo do terceiro tópico. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca então resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, assim como Abraão não orou lá atrás, assim como eles não fizeram lá atrás, também neste momento eles vão seguir esse exemplo. Eles não vão consultar a Deus. Então eles não vão consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. É uma parte da Bíblia Sagrada muito triste, onde a gente observa que o ser humano em si é um ser humano falho. E eles mostraram a falha nesse ponto, usando de mentira para poder antecipar uma bênção. Sabedora que Esaú quebrou os princípios de obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, além da questão da venda da primogenitura também para o seu próprio irmão, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. Eles montaram um plano, né, para poder passar à frente ali, e é conhecido muito bem, ela coloca pelos, né, nas mãos, né, nos braços de Jacó, e ali o próprio Isaac ele percebe que existe alguma coisa estranha, porque o cheiro era de Jacó, mas as mãos, né, no caso peludas ali, mas era um animal que estava ali, um couro de animal, era de Esaú. Então, o coitado do idoso foi passado para trás, né? O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Esse deveria levar o assado ao pai, imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Infelizmente, ela também teve essa tristeza de não ver mais o seu próprio filho Jacó. E o terceiro ponto, o problema da predileção pelos filhos, né? E fiz questão aqui de colocar essa foto aqui, né? Um pedaço de bolo maior aqui, gigante, e a cara dos coitados ali com um pedacinho de bolo bem pequenininho. O terceiro ponto, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Isso antes de estar idoso daquela forma, quando ele já não tinha mais essa força toda. Ele deveria ter observado como que já estavam acontecendo esses conflitos e perceber também que ele estava dispensando uma atenção maior a um dos filhos e não estava dispensando uma atenção ao outro filho. Por outro lado, Rebeca também não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Então, é essa gravura que eu coloquei aqui. Eles estavam fazendo vista grossa enquanto o conflito já estava acontecendo no meio da sua família. Eles estavam pensando que era algo normal, algo natural, mas isso influenciaria futuramente. O presente
relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes, os dois, os três ou quatro, seja quantos filhos for, são herança do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para os pais, para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem predileção dos filhos, eles evitam um futuro de traumas, problemas emocionais, estresse, né, ansiedade, problema, inclusive, infelizmente, de suicídios e por aí vai. Né? Problema de filhos que entram nas drogas, problema de filhos que vão viver a sua vida se lamuriando na frente, dizendo que não teve amor pelos seus pais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos. Efésios 6:4 vai dizer: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Vamos para a nossa conclusão, então. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos seus filhos. Paulo ensina claramente e dá ali algumas admoestações. Nós temos que pegar esses exemplos aqui de Paulo, juntamente cruzar com os problemas do passado. Nós não temos somente no caso de Esaú e Jacó como filhos prediletos. Nós temos alguns casos na Bíblia Sagrada também. Nós temos o caso de José, onde o pai dele ele tinha uma preferência muito grande por José, por ser o filho, né, da sua amada, da sua Raquel. Então ele faz uma túnica de diversas cores e aquilo ali incitou o ciúme aos seus irmãos e a história todo mundo conhece como o que aconteceu. Ele foi vendido, era plano de Deus, só que uma tragédia para o seu pai foi uma tragédia muito grande, porque ele conviveu uma grande parte da sua vida crendo que o seu filho foi despedaçado por uma fera e nunca encontrou o seu corpo. Então, Jacó, ele sofreu muito lá na frente também, justamente por essa situação de ter um filho predileto. Tá? Então, nós observamos, temos que pegar esses exemplos, nós temos também alguns casos, como o próprio Davi, ele tinha filho predileto também, Absalão, ele era um filho predileto, a ponto dele se levantar contra o próprio pai também. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Não tem outra escapatória. A fatura que vai ser paga na frente é justamente isso. Um grande problema, uma grande desavença. Aqui nós observamos que Jacó teve que fugir do seu irmão, viver muito longe dos seus pais, não ver mais a sua mãe, e também, lá na frente, ele foi passado a perna também pelo seu próprio sogro, né? E nós observamos que Deus reverteu a situação. O que acontece no encontro de Esaú com Jacó, quando eles se encontraram e Esaú beija a Jacó e não quer mais matar o seu próprio irmão, com toda certeza, Deus queria fazer isso na época em que eles conviviam. Deus poderia colocar no coração do seu próprio irmão que Jacó seria o escolhido. Isso Deus poderia fazer. O problema está, mais uma vez, assim como Sara, assim também Rebeca, ela quis passar na frente do momento e da hora de Deus realizar o milagre. Então temos que ter muito cuidado com isso na nossa vida também. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito e nós temos que perceber aonde que estão esses problemas.
Muito bem, nós vamos revisar aqui rapidamente o conteúdo e com as perguntas. O que Isaac não esperava que viria pela frente? Ele nunca imaginava que a sua esposa fosse estéril, mas ele resolveu isso com oração. O que a presciência de Deus indica? Indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Jesus Cristo conhece todas as coisas. O Espírito Santo conhece todas as coisas. O que a predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu? Produziu um grande conflito familiar, com consequências duras lá na frente. O que Isaac ignorou? Em que plano Rebeca arquitetou? E que plano Rebeca arquitetou? Isaac ignorou a profecia de Gênesis 20, 25, versículo 23, que Jacó, no caso, seria aquele que seria o escolhido. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura ao se passar pelo irmão. E, segunda lição, o que o relato bíblico da família de Isaac e Rebeca nos ensina? Então, nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem, dá preferência, colocam um favoritismo em qualquer um dos filhos em detrimento dos outros. Muito bem, estamos terminando por aqui a nossa videoaula. Eu espero de alguma forma ter ajudado. Mais uma vez, eu peço a todos que, se quiserem, curtir o canal, comentar, compartilhar, deixa o seu like, tá? E também, logo mais abaixo aqui, na descrição do vídeo, vou colocar o PowerPoint que eu usei aqui nessa aula, e você pode usar no domingo que vem da melhor maneira possível, do jeito que vocês quiserem. É editável, se quiser mudar alguma coisa, pode mudar, pode ficar à vontade. E eu fico por aqui, nos vemos na próxima aula, querendo Deus, se Deus permitir, nos veremos de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.